Boa tarde. Hoje a gente vai corrigir a atividade de ontem, que é a oficina 16, tópico 2, que é implicações do suporte, o enunciador na compreensão do texto. O descritor é o 12, que é identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Vocês lembram que antes de colocar atividade, eu havia dado uma aula sobre funções da linguagem e para entender as funções da linguagem, vocês precisariam saber os elementos da linguagem. Para isso é muito importante aquela aula que eu dei para vocês, porque ela cai no Enem. E por que é que eu coloquei a aula antes deste assunto, identificar a finalidade? Porque dependendo da função da linguagem, você vai saber qual é a finalidade daquele texto. Ou seja, aquele texto foi feito para quê? Com que função? Foi para... E aí, dependendo da função da linguagem, daquele assunto que nós vimos, a gente já sabendo quais são os verbos que são utilizados, qual é a forma como o texto foi feito, com que objetivo, aí você já sabe qual é a função, qual é a finalidade de um texto. E de diferentes gêneros, porque pode ser qualquer gênero, pode ser uma propaganda, pode ser um texto científico, pode ser uma carta, qualquer tipo de gênero, qualquer gênero textual que existir, vocês vão ver essa finalidade dentro deles. Vamos lá. Aqui nós temos um gênero aí que nós estamos vendo que parece algo ligado à gramática. Quando diz assim, cidade, aí substantivo feminino. Não sei se vocês já prestaram atenção que no dicionário, quando ele tem uma informação sobre uma palavra, ele não vem só informando somente o sentido, o significado dessa palavra, mas ele vem identificando qual é a classe gramatical. Aí, no caso, cidade uma palavra, é um substantivo e é feminino, porque é a cidade. Aí nós temos grande aglomeração de pessoas em área geográfica circunscrita, com inúmeras edificações que desenvolvem atividades sociais, econômicas, industriais, comerciais, culturais, administrativas, etc. Urbe é, então, o conjunto de habitantes dessa área geográfica. O centro comercial, o local mais antigo ou mais central de um complexo urbano. Sede municipal, onde se concentram as atividades administrativas. Então, vocês viram aí vários significados da palavra cidade. E vocês viram que tem uma pequenininha aí que chama urbe, porque alguém já viu falar, eu moro na zona urbana. Então, urbe quer dizer cidade, que é a cidade. Porque o município, vocês sabem que não é formado só por cidade, ele é formado pela zona urbana e a zona rural. E aí, geralmente, o local que fica a sede da prefeitura é na cidade, que é na urbe. Aí a finalidade do texto é definir um termo. Aí vocês viram que é definir um termo, dar definições, que é o significado da palavra cidade. Então, eu acredito que vocês devem ter acertado todos. Depois, eu gostaria que vocês entrassem no PV e comentassem comigo se vocês realmente acertaram essa questão aí, que eu fico assim, às vezes eu olho, mas eu não olho com muito cuidado, então eu gostaria que vocês me avisassem. Olha, professor, eu acertei. Porque realmente, se vocês acertaram, vocês estão bem aí na parte de língua portuguesa. Vamos para o próximo. No próximo, vocês viram a placa aí, tem trânsito. Um trânsito melhor começa com você. Aí tem um sinal de trânsito e nesse sinal aí tem um coração. Um coração aí fechando aí com a seta. E aí tá trânsito gentil. Trânsito mais gentil. Então, analisando-se a parte escrita e a imagem, inclui-se que o objetivo principal do texto é... Então, se vocês viram trânsito gentil, se vocês viram um coraçãozinho e se diz que o trânsito começa com você, aí, na verdade, a intenção desse texto é
incentivar atitudes educadas no trânsito. Porque você sabe que muitas vezes tem um trânsito muito violento, as pessoas não respeitam a sinalização, não respeitam o outro, não respeitam o pedestre, ou vice-versa. Quer dizer, não respeita as leis de trânsito. E aí, se todo mundo respeitassem, aí teria um trânsito melhor. Então, aí é incentivar atitudes educadas no trânsito. Por isso que falou trânsito gentil, porque quem é gentil é educada. Então, a palavra, vocês têm que associar também a palavra aí, não é educada com gentil. Então, vamos lá para o próximo. Item 3. Astrônomos identificam a origem de partículas que podem ajudar a contar a história do universo. Equipe internacional de cientistas detecta fonte de neutrinos de alta energia, emissão de partículas subatômicas elementares encontradas no Polo Sul e vem de um corpo celeste localizado a 3,7 bilhões de anos-luz da Terra, na constelação de Órion. Uma nova era de pesquisas especiais se inaugura nesta quinta-feira, 12. Isso porque uma equipe internacional de astrônomos descobriu a fonte de neutrinos de alta energia, encontradas no Polo Sul. E esta partícula misteriosa abre uma oportunidade para contar a história e esclarecer enigmas no próprio universo. A descoberta está na edição desta quinta da revista eScience e foi divulgada em coletiva de imprensa na sede de National eScience Foundation, na Alexandria, Virgínia, Estados Unidos. Grande é um dos mais de 300 pesquisadores de 49 instituições que integra o grupo InceClub Collaboration, responsável pela descoberta. As propriedades dos neutrinos fazem deles um mensageiro astrofísico quase ideal. Com eles, viajam do seu ponto de produção praticamente desimpedidos. Quando são detectados, podemos analisar que eles transportam informações de sua origem. Os neutrinos são partículas subatômicas elementares, ou seja, não há qualquer indício de que possam ser divididas em partes menores. São emitidas por explosões estelares e se deslocam praticamente à velocidade da luz. Instalado no Polo Sul e em operação desde 2010, o ICE-Club é considerado o maior telescópio do mundo, mede 1 km cúbico. Levou 10 anos para ser construído e fica sob o gelo antártico. O ICE-Club consiste em um conjunto de mais de 5.000 detectores de luz, dispostos em uma grade e enterrados no gelo. É um macete científico. Quando os neutrinos interagem com o gelo, produzem partículas que geram uma luz azul e então o aparelho consegue detectá-los. Ao mesmo tempo, o gelo tem a propriedade de funcionar como uma espécie de rede, isolando os neutrinos, facilitando sua observação. Aí tem o endereço onde é que se encontra esse texto. Então, a principal finalidade do texto aí vocês viram um texto informativo, que estava informando sobre algo, sobre alguma coisa. Portanto, aí a finalidade é informar. Aí não está relatando um fato que aconteceu, aí não está convencendo você para fazer algo, aí não está criticando, aí é apenas informando, é um texto informativo. Então, os textos jornalísticos que apresentam um assunto, eles sempre são informativos.
Se vocês fizerem uma analogia com aquela aula sobre função da linguagem, seria sobre aquela parte de informar, que é informativo. Texto, item 4. Amendoim mais rico. O Instituto Agrônomo de Campinas, IAC, acaba de apresentar uma nova variedade de amendoim. Ela sobressai em relação à original por contar com 40% a mais de ácido eleico, um tipo de gordura monoinsaturada. Esse nutriente ajuda a reduzir as taxas de triglicerídeos e aumentar a de colesterol HDL, que é benéfico para a saúde. Conta Inácio José de Godoy, pesquisador do IAC. A outra vantagem, o prazo de validade é maior. Para ter ideia, enquanto a vida de prateleiras do amendoim comum varia entre 4 a 6 meses, a do amendoim cheio de ácido eleico chega a 1 ano. Só o sabor permanece igualzinho. O propósito do texto neste caso, não é incentivar, não é alertar e não é destacar o valor do amendoim industrializado. É destacar as propriedades de um determinado tipo de amendoim. A letra B aí é a resposta correta. Quer dizer, que ele estava falando das propriedades que faz bem à saúde. Não é que você viu aí. Item 5. Leia o texto e a seguir responda. Doping no esporte. A dopagem no esporte é o uso de agentes estranhos no organismo ou de substâncias fisiológicas em quantidade anormal, capazes de provocar no atleta, no momento da competição, um comportamento anormal, positivo ou negativo, sem correspondência com sua real capacidade orgânica ou funcional. O doping é proibido por representar uma vantagem desleal que pode ser obtida por atletas para melhorar o desempenho e também por poder produzir efeitos colaterais prejudiciais à saúde. O texto permite entender que a proibição da dopagem esportiva tem o objetivo o objetivo dele é assegurar os princípios da ética no esporte. Porque não é impedir a projeção do atleta no esporte, não é diminuir o nível de desempenho, não é garantir a qualidade de performance no esporte. O objetivo aí é a questão da ética do esporte, que é colocar todos em pé de igualdade. Se alguém toma algum tipo de produto que vai dar uma força maior, os demais ficam em desvantagem e tem que ser, o físico de cada atleta tem que ser natural. Então, a resposta aí é a questão de assegurar os princípios da ética no esporte. Item 6. Os Incríveis retornam ao cinema após 14 anos. Lançado em 2004, o filme Os Incríveis acompanha uma família de super-heróis que se divide entre a vida comum e batalhas contra vilões. Os Incríveis 2 continua do ponto em que terminou o primeiro longa e mostra a luta dos personagens para reverter uma lei que proíbe a atuação de super-heróis. Enquanto a mulher elástica é convocada por 2 irmãos ricos para uma missão, o Senhor Incrível precisa ficar em casa cuidando dos filhos. O bebê Zezé, o inquieto Flecha e a adolescente Violeta. Aí, diz assim, o texto tem por objetivo principal o quê? Então, quer dizer, esse texto foi feito para quê? Eu acredito que aí é quase uma resenha. Resenha é uma pequena mostragem de um filme, um texto pequeno que mostra um filme. Mas também ele está informando também sobre algo. Então, aí não é
revelar o enredo de um filme, não é analisar o filme, não é criticar o filme. Ele está querendo divulgar o lançamento do filme Os Incríveis 2. Então, ele está divulgando, aí é como se fosse um comercial. Só que ele não está com a linguagem comercial, mas o texto está aí divulgando. Item 7. Como jogar dominó. No jogo básico, as pedras são viradas com os números para baixo. Espalhadas a cada jogador, fica com 7 peças na mão. Se o número de jogadores for menor do que 4, as pedras restantes são colocadas de lado, ainda viradas, no cemitério. Começa o jogador com a dupla mais alta, normalmente a dupla de 6. Ele coloca as pedras na mesa e o participante à esquerda deverá encaixar uma de suas pedras para que tiver o mesmo número em um dos lados. Assim serão abertas 2 pontas diferentes e o jogador seguinte deverá colocar uma pedra em cada um dos lados e assim sucessivamente. Se o adversário não tiver uma pedra com o mesmo número de um dos lados da mesa, deve recorrer ao cemitério e pescas novas peças até tirar uma que se encaixe. Vence o jogador que eliminar suas pedras primeiro. As partidas também podem ser jogadas em duplas, sendo que vence a dupla em que um dos jogadores terminar a quantidade de pedras primeiro. Neste caso, é preciso redobrar a atenção para que as jogadas também ajudem o parceiro. O objetivo do texto é o quê? Claro, ele está ensinando você a jogar, não é mesmo? Então, ensinar como jogar dominó. Porque aí não está mostrando a importância do dominó, não está incentivando as pessoas a jogarem dominó, não está detalhando as regras do dominó. Até que ele detalhou de certa forma, mas na verdade ele ensinou, ele disse como é que você deve jogar dominó. Então, aí a resposta correta é a letra B. Bom, gente, terminamos a nossa aula e é isso. Eu gostaria que vocês conferissem as respostas de vocês, da atividade que eu pedi para vocês fazerem ontem, ver se vocês estão acertando. Gente, não espere eu corrigir para depois mandar a atividade. Faça primeiro a atividade de vocês e quando eu fizer a aula corrigindo, pega o caderno que vocês fizeram a resposta e confiram se realmente vocês estão acertando. Desta forma, vocês estão aprendendo. Não façam as atividades apenas por fazer. Façam com a intenção de aprender. Assim, vocês vão se dar bem, vão conseguir depois, no futuro, fazer uma boa prova, que vocês vão ter uma prova dessa, que nós chamamos, que é uma prova que é para avaliar os alunos do Piauí. E, além disso, também ajuda você lá no Enem, que o Enem também, vocês sabem que a prova é toda interpretação de texto. Então, ajuda também. E também faça com cuidado, leia os textos. Eu sei que está meio difícil, porque tem gente que só tem um celular, não tem um computador. Se tivesse um computador, quem tiver computador, estudem pelos computadores ou notebooks. Agora, quem não tiver, estude pelo celular. Vocês colocam o celular deitado que dá para ler, porque eu preparo as aulas todas pelo celular. As minhas aulas são feitas no celular e eu consigo fazer a leitura, portanto, vocês também conseguem. Vocês enxergam muito melhor do que eu. Eu tenho 5 graus de óculos e, além disso, ainda está com um grau fraco, porque eu não troquei ano passado. Este ano, e todos os anos eu troco o óculos. Bom, gente, bom dia para todos e beijão no coração de todos vocês.